E esse é o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras. E vamos à segunda temporada do InspiraCast. Eu já estava com saudades. Olha, é sempre bom receber e falar tanto dos projetos que a Inspira, ela atua, como também, claro, acolher e receber projetos incríveis, empresas, empresários, executivos, enfim, pessoas que de fato aí marcam a sua marca, que inspiram todos nós, tanto eu como o time da Inspira Comunicação. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço ao apoio dos Léos, né? Léo aí na gravação, né? Na edição aí do podcast, o nosso outro Léo aí no roteiro e na produção. Um abraço também ao Henrique, enfim, a Fernandinha, a todos que compõem aí o time da Inspira Comunicação. Enfim, estamos retornando ao InspiraCast. Dessa vez, a segunda temporada vai estar sendo veiculada sempre às quintas-feiras, né, Léo? Quintas-feiras, que horário, hein, Léo? 6 da manhã no Spotify. 6 da manhã no Spotify, também no YouTube, também alguns trechos aí no Instagram. Agora vai. E para essa estreia, vamos falar sobre um tema que parece chato, mas não tem nada de chato, porque afinal a gente precisa dele, que é finanças. E para isso a gente convidou aqui as nossas queridas clientes e parceiras da Realize Bem Consultoria, Fernanda Abreu, né? Enfim, eu não vou falar dos bastidores, depois vocês vão ver aí. Fernanda Abreu, que é uma consultora fantástica de gestão empresarial de finanças, e Laura Costa, também maravilhosa, super alta astral. A pena que você aí que está nos ouvindo não vai ver a sandália fashion, né? Ela veio toda produzida, todo no salto pink púrpura, para estar aqui conosco, para conversar um pouco aqui sobre finanças. Então você já viu aí que o papo não vai ser chato. Meninas, bem-vindas! E aí, apresente-nos o que é realizar bem aí nas finanças, na consultoria, enfim, na gestão. Olá! Bom, primeiro eu queria agradecer a Mônica, né, e a todo o time da Inspira pelo convite, né, de participar do InspiraCast. Sempre é uma grande alegria quando estamos juntos, né, seja no planejamento de marketing, seja aqui, né, fazendo esse podcast juntos. Então, estou muito feliz, a Laura também, de ter sido convidada. Muito obrigada. Ah, que é isso, é uma honra. Eu digo que eu adoro contar histórias que realmente me inspiram. E tudo começou com a Fernandinha. A Fernandinha mandou uma mensagem: quero falar com você. Aquela coisa, né, de finanças, né, bem objetivo. Quero falar com você. Falamos, fizemos aí todos os trâmites, né, enfim, acabou aí criando uma amizade, uma parceria. Eu digo que amizades e parcerias não precisam estar conectadas todos os dias. Exatamente. Mas quando a gente se encontra, de fato, é essa luz que vocês trazem. Mas me contem aí sobre Realize Bem, que começou com Fernanda, a Nanda Abreu, agora com Laura. Só você tá mais serena, sabe, né? Depois que encontrou Laurinha, tá aí mais serena, mais tranquila, ou não, enfim, contem pra gente um pouquinho da história da Realize Bem. Eu vou começar, porque afinal, né? Sim, lógico. Eu tenho histórico e a Laura complementa. Eu dou testemunho. Então, assim, a Realize Bem nasceu, na verdade, de um desejo meu de, primeiro, empreender, utilizando algumas habilidades, né, que eu possuo, que é voltada para a gestão financeira, né, para o desenvolvimento de pessoas, que eu sempre amei trabalhar com finanças e desenvolvimento humano. Então, e sempre tive o desejo de empreender. Então, trabalhei durante muitos anos, né, em grandes empresas, e decidi, em 2021, abrir a minha própria empresa e empreender, né. Me preparei para isso. E eu acredito que realmente foi no momento certo, né, que isso aconteceu. Então, o propósito da Realize Bem é realmente ajudar as pessoas a gerir melhor o seu dinheiro, a se desenvolver, né, financeiramente. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente ajuda durante esse processo, né? Nós desenvolvemos uma metodologia específica voltada para a mentoria financeira pessoal. E também temos a outra linha, que é de consultoria empresarial, né, onde a gente também ajuda as empresas a gerir melhor o seu dinheiro, o seu patrimônio, a avaliar os seus resultados. Então, a gente faz todo esse processo.
Perfeito. E aí antes era né, uma equipe, né, com a Fernanda. Era. E chegou Laura. Laura, e aí? Né? A Laura ela tem assim um currículo muito bacana, né? E veio para agregar, né? Sim. Laura, o que é que aí você está, né, ajudando nessa jornada aí da Realize Bem? A Realize Bem já tem quanto tempo? 2 anos e meio. Porque só de parceria com a Inspira é 1 ano e pouquinho. Né, é bem mais, é 1 ano e pouquinho. Então, assim, sim. Laura, fala um pouquinho aí, né, do teu papel, o que é que você veio aí para somar, conta aqui pra gente. Eu venho do mundo corporativo, né, já sempre trabalhei na indústria e a indústria que eu trabalhava, o último emprego, eles resolveram finalizar as atividades, né, a pandemia também contribuiu para isso. E eu estava assim, serena, pensando o que eu ia fazer da minha vida. Eu disse, eu vou tirar esse ano, esse resto de ano. Um ano sabático. Né? É chique. A gente, Laura é elegante. É elegante. Eu vou ver o que eu faço da minha vida, né? E aí eu recebi esse convite da Fernanda, que além de minha amiga, também eu fui cliente dela, né? Eu a procurei justamente para ajustar essas finanças, né? Para ver o que eu ia fazer com as minhas reservas. E aí eu fui surpreendida com o convite dela de fazer parte disso. E confesso que, diferente dela, eu não havia pensado nessa possibilidade, né? Não tinha nada projetado. E foi acontecendo naturalmente. A vida foi me levando para isso e eu aceitei o desafio, até porque é uma pessoa que eu, além de gostar muito, eu admiro porque é extremamente competente no que faz. E o interessante é que você, como veio, a Ananda também, né? Vocês como vieram do mercado corporativo, como executivas, como gestoras, enfim. Eu digo que quando se fala é mentoria, né? Quando se oferece uma mentoria, independente de ser de finanças ou de qualquer outra área, no meu caso, né? Eu conselho de marketing, mentoria é vivência. É compartilhar a vivência e dizer o seguinte, olha, não vai por esse caminho não, porque eu já fui. Exatamente. E quebrei a cara, né? Então faz isso, evita isso e vai por esse, né? Não, mas eu quero ir, tá bom, você vai, né? Mas a gente te avisa que é melhor. Então, mentoria é isso, é vivência, né? Eu digo muito que é igual a ser professor de aula prática. Para ser professor de algo prático, você tem que o quê? Tem que ter vivido, né? Tem que ter atuado. Então, é muito bacana porque são realmente duas profissionais aí que estiveram do outro lado, vamos dizer assim, né? Na banca de grandes empresas, tiveram essa experiência e trouxeram. Me fala um pouquinho o que é que diferencia a Realize Bem em relação, né, ao mercado. O que é que fazem, o que é que a Realize Bem, ela é única naquilo que ela entrega para o cliente? Eu considero que a nossa metodologia ela foi desenvolvida própria, mesmo, né? Todo o processo que nós fazemos, tanto para a mentoria financeira pessoal, ela é totalmente própria, né? Não, lógico que existem algumas referências, mas ela é própria, ela é única da Realize Bem. E também eu acho que a própria condução, né, de como é que a gente faz. As consultorias financeiras, geralmente elas são muito mais frias, vamos dizer assim, né? E a gente tenta ver muito o lado humano, né? A gente tenta entender também os conflitos, né, que existem nas empresas. Então, a gente faz essa condução, a gente busca fazer essa condução respeitando o tempo, respeitando o processo, né? Trazendo muita consciência para as pessoas que estão envolvidas. Então, eu acho que esse respeito e essa condução, assim, mais humanizada, eu acho que é um diferencial, tá? Então, a gente não fala só sobre dinheiro, entendeu? A gente não conduz só para o sucesso financeiro, a gente se preocupa também com o bem-estar das pessoas, né? Com o tempo. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial da gente. Perfeito. E Laura, fala um pouquinho sobre, né, além da mentoria, quais outros serviços a Realize Bem oferece, e principalmente fala um pouquinho sobre esse comportamento do empresário hoje, esse empresário que vocês atuam, porque é interessante o que a Ananda resgatou, que assim, primeiro vocês pensam no indivíduo, ou seja, né, na pessoa, como é que está, porque não adianta também você dizer, você é uma boa gestora, um bom empresário, se também as suas finanças pessoais não estão organizadas. Então, vocês começam uma jornada diferente, muitas vezes, que muitas consultorias financeiras fazem, né? Começa na pessoa e vai para a empresa. Fala um pouquinho, traça um pouquinho, né? Já, inclusive, indicando esses serviços, sobre o perfil do empresário hoje. Aqui na atuação, é interessante dizer que vocês atuam em Fortaleza ou em outras cidades aqui no Ceará? Em Fortaleza e também em Sobral. Ótimo. Então, me traça um pouquinho desse perfil do empresário. Ele está
entendendo a importância das finanças como algo estratégico para os seus negócios, ou é só receita e despesa? Não, eu sinto que o próprio empresário está sentindo essa necessidade, né? O mundo está mudando, o mundo está cada vez mais informatizado, né? Está cada vez mais, como é que eu... Me foge aqui a palavra, mas assim, ele sabe que ele precisa melhorar, ele precisa acompanhar as grandes empresas. E uma coisa que a Fernanda sempre diz, e é verdade, o empresário, ele é muito só, principalmente o pequeno empresário, né? Pelo fato de ser pequeno, ele não ter a condição financeira de ter uma estrutura grande, ele vai muito tomando essas decisões de forma intuitiva, né? E ele está cada vez sentindo que ele precisa se profissionalizar. Então, ele busca numa empresa como a Realize Bem, profissionais como a Fernanda e a Laura, alguém que possa ajudá-lo, orientá-lo a entrar no mercado, porque o mercado é feroz, o mercado está aí de gente poderosa, gente muito mais preparada, e eles precisam se preparar para isso. Entrar e principalmente permanecer, que eu acho que é o maior desafio, né? Tem muitas empresas que elas nascem, mas é difícil se perpetuar, é difícil se manter, né? E a questão financeira é um ponto delicado, é um ponto importante, que muitos empreendedores têm dificuldade de fazer essa administração financeira. Então, a Realize Bem, ela apoia nesse processo. Ótimo. Fala um pouquinho do que é que está acontecendo hoje no ambiente empresarial, no sentido de algumas dores que vocês vêm percebendo. Vocês podem até comparar uma evolução ou uma involução em relação ao empresário relacionado às finanças, que vocês hoje vêm atuando de maneira também bem mais enérgica nas consultorias e mentorias de vocês. Assim, o que eu observo é que é meio contraditório, né? A gente está avançando muito com relação à tecnologia, tem muitos sistemas, né? Hoje que você consegue fazer a gestão da empresa, né? De ter informações, tem sistemas de todo preço, tem mais baratos, tem mais caros. Então, sistema hoje não é um problema, né? Mas mesmo tendo essa ferramenta disponível no mercado, o que eu vejo é que muitas empresas, elas não fazem um bom uso para a gestão. Muitas vezes não registram a informação corretamente, e não sabem muito analisar as informações que o sistema pode trazer. Então, isso é uma dificuldade muito grande, sabe? Tem informações, mas se pouco utiliza para a tomada de decisão. Então, perfeito. Isso aí é uma fragilidade. É igual, né, como eu faço uma analogia em relação ao mundo do marketing, né? Eu tenho um Instagram, eu tenho um podcast, isso são ferramentas. Você utiliza isso, de fato, em alguma estratégia realmente do seu negócio? Aí é diferente, né? E aí, Laura, o que você pode complementar em termos de percepção, né? Porque você posicionou, hoje a Realize Bem, ela trabalha que tipo de empresas e pessoas? Fala pra gente isso. Hoje a gente busca o pequeno empresário e o empresário de médio porte. Certo. Né? Que são os que mais estão, assim, realmente precisando desse acolhimento, né? Desse profissional que possa trazer para ele essas informações, que possa mostrar que essas ferramentas podem auxiliá-lo em tomada de decisão que possa alavancar os seus negócios. Né? Então, esse é o perfil do empresário que a gente está aquele que entende atendendo, que precisa ter um socorro e aí não sabe como, e vocês fazem esse socorro, né? Exatamente. Agora sim, lógico que não descarta, porque nós também fazemos trabalho para grandes empresas, né? É diferente, geralmente, mas também temos clientes grandes empresas. Ou seja, todos aqueles que precisam de um socorro, sim, né? Ou precisam organizar e planejar melhor as suas finanças. Exatamente. Porque muitas vezes um grande empresário, ele tem seu setor financeiro, mas ele tem uma estrutura maior. Mas está um pouco desorganizado do ponto de vista pessoal, e vocês atuam, e vice-versa também. Exato. E aí, só para resgatar um pouquinho uma pergunta que eu fiz, só para a gente poder pontuar aqui. Então, que tipos de serviços hoje a Realize Bem oferece para o mercado? Então, assim, hoje, basicamente, os principais serviços, né, que a gente atua
é voltado para a gestão financeira. No caso, a gente assessora, né? Não somos nós que fazemos a gestão financeira, né? Então, a gente assessora. Por exemplo, a gente ajuda na elaboração de fluxo de caixa. Vocês organizam a casa. Organizamos a casa. E acompanha a equipe do empresário. Né? Nós estamos ali pertinho, orientando, ensinando, conduzindo. Perfeito. Mas aí, então, tem um começo, meio e fim desse ciclo, né? Tem um começo, meio e fim, né? Então, assim, a gente primeiro vai entender exatamente quais são as necessidades, porque cada empresa tem o seu perfil, né? Mas, basicamente, a gente ajuda, né, na gestão financeira com a elaboração de fluxo de caixa, também com orçamento, também a gente faz avaliação de resultado, né, ver quais são as margens da empresa, também a gente analisa os principais números, né, para entender quais são os principais clientes, né, quais são os principais produtos, quais são as margens. Então, a gente faz realmente uma análise de desempenho, certo? Também ajudamos no planejamento financeiro, né, da empresa. Então, entender melhor como é que vai ser o movimento dela daqui a alguns anos, né, o que é que ela se planeja, se pretende fazer algum investimento maior. Então, a gente também trabalha fazendo esse planejamento financeiro, organizando a área de controladoria e a área financeira, porque às vezes precisa ou desenvolver ou então precisa contratar alguém, né, para suprir a demanda daquela empresa. Então, a gente realmente vai trabalhar fazendo esses ajustes. Processos também, revisão de processos, para que as informações e a tomada de decisão flua melhor. A organização também da governança da empresa, né? Porque muitas delas, a tomada de decisão, ela é muito centralizada, e aí a gente tenta reforçar as lideranças. Porque vocês atuam não só na parte financeira, vocês também hoje oferecem gestão empresarial. Sim, gestão também. Administrativa. Então, agora, o principal produto da gente é financeiro, mas a gente atua também em diversos segmentos, até porque finanças é o coração, né? E acaba que interferindo em muitos processos. Porque quando você falou de governança, descentralização, então vocês também atuam como gestoras, como consultores de gestão empresarial, no sentido de, olha, é igual a terapia, né? Começa por uma dor e quando vai perceber é outra, né? Começa até a isca, pode até ser a finança. Não, tô com problema financeiro, preciso de uma consultoria como a Realize Bem. Aí quando vocês entram no universo, vocês percebem que não é só finanças. Exato, nunca é só finanças, né? Então, a gente consegue permear em algumas áreas, né? Realocar pessoas, né? Sim. Conhecer o talento de cada um, que às vezes está mal aproveitado. Então, a gente tem até esse olhar. Essa parte de liderança e de RH, né? Exatamente. E vocês falaram que também estão atuando no mercado de Sobral, né? Além de Fortaleza, vocês estão em Sobral. Como é Sobral para vocês, enfim? No caso é mais eu. Porque é ela que atua em Sobral. É muito interessante o mercado de Sobral, né? No caso, foi prestado serviço lá numa indústria, né? Numa grande indústria lá de Sobralense, e tem grandes empresas lá em Sobral, né? Eu passei a conhecer mais a cidade, a gente terminou recentemente lá o trabalho, né? Fizemos a implantação de uma controladoria, de um comitê de governança na empresa para tomada de decisão. Então, foi um projeto super bacana. Apresentação, divulgação de resultados. Então, a gente atuamos em várias frentes lá, orçamento, implantação de sistema, a gente fez todo o acompanhamento. Então, foi bem bacana. Eu fiquei quase uma sobralense. Eu adoro Sobral, eu estive recentemente lá. E assim, os empresários são incríveis. Um abraço aí pro meu amigo Thales, aí, que tem um grupo aí de mulheres empresárias sensacional, no qual eu pude falar um pouquinho sobre marca pessoal, né? Enfim, foi muito bom mesmo. Tem grandes empresas e é uma cidade, assim, grande, bem desenvolvida. É verdade. Exatamente. Foi muito bom. Um abraço mesmo para todo mundo de Sobral. Também um abraço para todo mundo. Muito bom. Laurinha, já a Laurinha na sala do sucesso. Mas, Laura, vamos lá aqui conversar um pouquinho sobre, na verdade, eu vou lançar para vocês duas, sobre um tema que está muito em voga e que, assim, vem tirando já o sono de alguns e o outro já vem se organizando caso aconteça
ou pior, ou melhor, o que seja. Vamos falar um pouquinho, né, mas de maneira breve, sobre reforma tributária, né, o que realmente hoje vem impactando, as principais pautas, momentos são relacionadas a esse item. Vocês já estão, de alguma forma, fazendo esse trabalho preventivo ou acalmando os empresários, porque ainda nada foi definido, ainda está ainda em estudo, mas vocês vêm aí acalmando, enfim, trabalhando de maneira preventiva junto aos empresários? Bom, o que eu sinto é que ainda há muito medo, há muita dúvida, muita incerteza, muito medo de investir, porque sentimos que estamos ainda num terreno muito movediço, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então está todo mundo ainda muito cauteloso com as decisões, com tomadas, com investimentos. Então esse momento, assim, a minha visão, é o que eu sinto em relação aos empresários que a gente vem conversando e trabalhando. Né? Perfeito. É o que isso vai acabar, né, porque se ainda for não está colocado não está nada definido, mas as propostas são de aumento, o que torna ainda mais inseguro, né? Então é o que eu sinto. E assim, depende muito do ramo e também da tributação da empresa, né? Eu acredito que aquelas que têm subvenções governamentais tende a ter uma preocupação maior de como é que vai ficar essa questão, né? Mas para a maioria dos nossos clientes isso daí não, assim, lógico, preocupa, porque tudo que é incerto, né, é preocupante. A gente não sabe como é que vai ser, como é que vai funcionar esse período de transição, né? Eu acho que vai ser bem difícil esses anos de período de transição, porque vai ter que ser feita a apuração do jeito que é hoje e da forma como vai ser regulamentado, né? Então, assim, todo mundo se preocupa. Ou seja, então as consultorias também de gestão empresarial, então, é importante porque vocês vão trabalhar muito em parceria aí com os contadores, enfim, profissionais afins, relacionados porque a isso. Vai ser tudo novo para todo mundo. Vai ser tudo novo. Né? E lembrando, a gente tem um cliente na área novo para todo contábil, e ele, como ele colocou, Mônica, mesmo a reforma sendo implantada, ainda se leva anos para poder se adaptar. Exatamente. A gente ainda está se adaptando. A última. Né, a última, quanto mais, né, no futuro. Mas é interessante, eu fiz questão de realizar essa pergunta, porque a Realize Bem está antenada com isso e pode sim estar orientando, né, e preparando aí seus clientes. Sim. E aí, para a gente poder conversar um pouquinho sobre educação financeira, citem para mim algumas dores que parecem óbvias, né? Não acredito que tem empresário assim, eu não acredito que tem pessoas assim, que parecem óbvias e que muitas vezes basta uma virada de chave para poder ressignificar as coisas, para começar assim, aquela história de educação financeira. Porque a gente escuta muito assim, educação financeira para crianças, né? Educação financeira começa cedo. Não. Mas o empresário, o brasileiro, ele vem sendo mais educado financeiramente ou ainda estamos muito aquém deste princípio, né, básico de como trabalhar com as moedinhas do cofrinho, né, de criança? Eu acho que, principalmente com a pandemia, que foi um período bem difícil, né? Tiveram alguns negócios que ficaram sem renda, né? Sem receita, tiveram que realmente fechar as portas durante um tempo. Então, quem não tinha uma reserva de emergência, e até os que tinham, né? Foi difícil. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe, assim, de forma muito clara o quanto é importante você ter uma boa gestão financeira, tá? E se preparar para imprevistos. Então, vem melhorando, mas ainda tem um caminho muito longo para ser percorrido. Engatinhando. Certo? Assim, ainda tem muitos problemas, tem muita dificuldade, né? Porque mesmo sabendo que é importante, precisa haver mudança de hábito. Entendi. E para mudar hábito, é um processo hábito, que né? É um processo que não é rápido. Né? E ainda há muito medo e insegurança das instituições financeiras. A população tem medo, não confia. Né? Então, eu vou guardar meu dinheiro, eu não sei se esse dinheiro depois não vai, né? Eu vou precisar dele, eu vou conseguir.
Enfim, então há ainda também esse medo. Perfeito. E aí, assim, Muitas coisas dicas, básicas, né? é. Coisas básicas, assim, que se percebe. É a questão de não separar o que é do proprietário e o que é da empresa. Isso daí é clássico, né? É uma coisa que, por mais que, né, assim, você escuta em todos os lugares, é muito comentado sobre isso, todo mundo sabe, né? O que é da empresa e o que é do sócio é do Porque sócio. assim, né? Eu sou proprietária da Inspira Comunicação, eu digo assim, olha, porque a Inspira não me liberou dinheiro esse mês. Não é à toa que é criado um CNPJ, porque é uma pessoa jurídica e o sócio é pessoa Mas é muito E quando difícil. você pensa que eu vou dar aquela retirada, meu Deus, eu roubei minha própria empresa, isso é um absurdo. Só o que acontece, consciência, eu tenho. só o que acontece. Eu tenho, às vezes tem uma coisa assim, ao longo do ano, juro, confesso, mas Não é só é de maneira esporádica. Não é eu só com você não que é, acontece não isso. Não sinta culpa. Mas é bacana eu ter essa consciência, que às vezes a gente não tem, né? tem. Coloca É aí. meu, então é. E aí, quando você não separa, o problema é grande, porque você realmente tira mais do que o que a empresa pode lhe dar. Então, você realmente precisa separar. Ó, o meu salário é esse, mas quanto é que a empresa pode pagar? Só pode pagar tanto, então você só vai ganhar o que a empresa pode pagar. É isso mesmo. Funciona dessa Então, forma. Parece bobo, mas é clássico, né? É clássico. E em relação além do que aí foi interessante, que é finança pessoal com finança corporativa, e no caso da empresa, o que é que o empresário faz que não era para ser feito? E eu não estou falando de coisa antiética, não, é de hábito mesmo, de costume ruim mesmo. Esse que eu acabei de falar. Mas além desse, né? Porque esse daí é pessoa física com pessoa jurídica. É. E além desse, porque esse aqui já é roubo, né, saca? Mas por isso, né? Como dentro Não, da própria mas empresa, Da né? própria empresa. Mas não é só assim, é realmente quando você não separa, não é só de retirada, mas às vezes é uma despesa que é sua e a empresa paga. Então, assim, realmente é importante segregar. Isso. Você vai receber um salário, né, que você vai se virar, né, ao longo do mês com aquele valor, e dependendo do resultado da empresa vão ter Você vai ter uma a sua distribuição, retirada. você vai ter sua retirada, vai receber sua distribuição de lucros, mas é dependendo do que realmente a empresa puder lhe dar. Perfeito. Tá entendendo? E Então, aí parece que geralmente não é, mistura né? tudo, Aí entendeu? mistura tudo e aí gera o caos, E né? gera um problema. E com Mas grandes mas empresas e médias respondendo- empresas. Respondendo ela. a sua pergunta. Gente, a mentoria que- não é pra mim, eu te juro, eu só fiz esse ano uma vez isso, eu que o juro. empresário Tá faz. certo, eu acredito. Juro por Deus. Agora, tem coisas que são despesas que antes era pessoal, pensa assim, não, mas isso daqui eu tô usando pra empresa. Por exemplo, um notebook, eu coloco pra empresa. Mas tá Mas, certo. Poxa, seguro do Tá notebook certo. é da empresa, Sim. não sou eu que tenho que pagar. Exatamente. Né? Tá Ela correto, paga, tá né? Mas o que o Nota empresário 10. faz é comprar errado e comprar além daquilo que ele está precisando comprar. Então também isso é um grande problema. E isso acontece também com qualquer tipo de empresário, qualquer não é tipo só de com pequeno, negócio, não, né? sim, qualquer Olha tipo aí, de momento negócio. de terapia, qualquer negócio. E tem também um ponto que é super importante, porque tem muitos empresários grandes, pequenos, médios, tanto faz, que quando tá numa fase muito boa, aí se motiva, se empolga, aí quer crescer mais, aí começa a fazer Gastar investimentos, a gastar, a Criar contratar novos produtos. Aí empréstimos. fica igual aquele meme, né? O dinheiro assim saindo. Então, assim, é muito importante se planejar antes de dar os próximos passos, né? Então, vai contratar empréstimo, tem que fazer um plano de negócio para esse investimento, entender qual é a expectativa de geração de retorno, né? Para ver o quanto é que paga, quanto é que você tem que faturar para você conseguir pagar aquele investimento. Então, assim, precisa de um plano Perfeito. para não enfiar os pés pelas mãos. Então, eu acho que também é outro ponto que precisa melhorar, precisa evoluir. Precisa evoluir. Que é ótimo. quando você vai expandir a empresa, precisa fazer esse planejamento antes de fazer esses investimentos. Perfeito. E aí, assim, a gente já estamos indo aqui para os minutinhos, né, finais do nosso bate-papo. Calma, segura, que ainda tem mais um pouquinho. Então, assim, a gente está indo... eu detesto fazer isso, porque as pessoas já... É igual a palestra, né? As pessoas já estão começando a levantar. Não, senta que vai ter sorteio. Laura, nem saia correndo que você Senta que vai ter sorteio. Mas, enfim, gente, eu quero que vocês aproveitem esse espaço, nesses últimos minutos, para vocês complementarem, passarem a mensagem que vocês precisam
passar, né? Além do que vocês já ensinaram, que foi uma aula que eu tenho certeza para todos nós. Mas assim, eu quero que vocês passem a mensagem final que vocês precisam compartilhar conosco, mas conduzindo da seguinte forma. Respondendo da seguinte forma: quando eu devo procurar uma consultoria financeira? Né? E aí identifica para vocês poderem ir finalizando aqui o nosso podcast. Bom, eu acho que você é como qualquer profissional que você vai contratar, né? Você está vendo que realmente da forma como as coisas estão andando, né, não estão satisfatórias, então é importante você pedir ajuda, você contratar um profissional que vai lhe ajudar de forma mais ágil a você chegar ao seu objetivo, né? Então, eu entendo assim, tá difícil, o negócio não tá andando, contrate, não fique aguardando, vou guardar mais um tempinho, esperar mais um tempo. Se o negócio não tá fluindo, contrate um profissional que vai lhe ajudar nesse processo, que já tem experiência e vai fazer isso de forma mais ágil e lhe apoiando. Perfeito. Pois eu acredito que todo mundo que ganha uma renda, pode ser até uma mesada do pai, deve buscar um profissional desse. Porque é uma coisa muito importante. Se as pessoas soubessem o quão é importante esse aprendizado, essa educação, hoje nós seríamos um país que pouparia muito mais do que o que a gente poupa, né? Então, a gente precisa dessa educação mesmo. Então, eu já digo para os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Olhe para aquela câmera, né? Diga, eu diria. Os primeiros salários que você receber, seja de estágio, seja de mesada, procure um profissional, se você não souber. Se o pai não puder orientar, procure um profissional, que vale a pena o investimento. Sim. Perfeito, muito bom. E para realizar bem, como é que a gente faz? Como é que a gente encontra vocês? Nós estamos no Instagram, Realize Bem, e também temos o LinkedIn, mas é basicamente o Instagram. @Realize Bem, @Realize Bem no Instagram, lá você acessa o link da bio e consegue entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Estamos à sua disposição. Precisando de algum apoio, de alguma consultoria financeira empresarial, a gente está aqui para ajudá-los. Gente, elas acolhem de verdade. Então, estivemos aqui com Fernanda Abreu, mais conhecida como Nanda Abreu, e Laura Costa. Costa maravilhosa, né? Essa voz aí, ó, dá para apresentadora de maneira muito legal, voz boa, suave. Ela fica enchendo minha bola, gente, porque eu fico tensa com isso, ela quer relaxar, entendeu? Ficou tensa bem. Gente, quero aqui agradecer aqui ao BS Innovation, né? A estrutura, estamos aqui gravando aqui muito no BS Innovation, tá? Pela oportunidade. Abração, meus Léos que estão aqui nos bastidores, aqui dando todo o suporte necessário, que não nos deixam ao Léo, né? Enfim, estão dando todo o suporte necessário. E quero te convidar para assistir esse programa, para compartilhe esse conteúdo, dá um like, enfim, encaminhe realmente para pessoas que você quer bem e que estejam aí precisando de um help na área financeira ou que querem ainda evoluir ainda mais nisso. Eu digo que a finanças é evolução, sim. Né? E uma coisa que eu aprendi muito com a Nanda, assim que a gente se conectou pela primeira vez, que eu achei muito bacana, Mônica, meu propósito não é deixar as pessoas ricas, é deixar as pessoas satisfeitas com aquilo que tem, mas aproveitando da melhor maneira. Então é isso, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso sim é que é sucesso. Isso sim é que é felicidade. Exatamente. Né? Obrigada, Mônica. Aplausos! Foi muito bom. Obrigada. Beijo, até o próximo InspiraCast. Tchau. E esse foi o InspiraCast, um podcast sobre realizações inspiradoras, produzido pela Inspira Comunicação e Marketing.